Amém, amados? Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma célula Filhos do Papai. Amém? Amém. Uma alegria ter cada um de vocês aqui, né? E quero começar essa célula hoje já com uma palavra. No finalzinho do Sermão da Montanha, onde Jesus ele sobe numa montanha e ali ele começa a ensinar muitas coisas, né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 15. Mateus 6,15. Jesus ele sobe numa montanha e ali ele começa a ensinar muitas coisas, né? É chamado o Sermão do Monte, ou o Sermão das Beatitudes, ou o Sermão das Bem-aventuranças. E eu recomendo que você possa ler em casa, Mateus 5, 6 e 7. É uma leitura magnífica, é um compêndio de ensinamentos de Jesus. Praticamente, Mateus 5, 6 e 7 é Jesus falando o tempo todo. E quando ele já está encerrando esse sermão, chamado Sermão da Montanha, Jesus ele fala o seguinte, Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus está dizendo aqui que a gente vai conhecer o tipo do profeta ou o tipo do mensageiro de Deus pelo fruto que ele apresenta. E ele continua dizendo assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, nem todo mundo que fala em nome de Deus, quer dizer que essa pessoa é de Deus. A gente tem que analisar pelo fruto que ela apresenta. No caso, as coisas que a gente faz na terra, né? Oi? As coisas que a gente faz na terra, né? Sim, o tipo de comportamento, exato, as atitudes, né, das pessoas vão denunciar. Ele falando das árvores ali, ele está falando nós, né? Claro. Tipo, nós representando nós. Né? Exatamente. Assim como a árvore ela produz frutos, e pelo fruto a gente conhece o tipo da árvore. Por exemplo, uma árvore que produz uva, qual que é o nome dessa árvore? É uma videira. Uma árvore que produz banana, é uma bananeira, né? Uma árvore que produz laranja, uma laranjeira. Então, pelo tipo do fruto, eu conheço a árvore. Então, da mesma forma, o tipo de resultado, o tipo de fruto, melhor dizendo, que uma pessoa apresenta, eu vou conseguir identificar que tipo de pessoa é essa. Se ele é um charlatão ou se ele realmente é uma pessoa de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Né? Pelo tipo de comportamento, pela atitude dela no dia a dia. Não pelo que ela tem ou pelo que ela conquistou, porque no mundo, eu falava isso ontem à noite no culto, né? No mundo as pessoas são avaliadas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas conquistaram, por aquilo que elas fazem, né? E Deus não importa muito necessariamente o que ela faz ou o que ela conquistou. Para Deus importa o caráter. Deus importa o caráter, né? Meu pai, vou falar um pouquinho do meu pai, né? Dalciso Nino. É uma pessoa que não tem muitas posses, propriedades, mansões, terrenos, conquistas, né? Tem um bom carro, tem uma boa casa, mas comparado com os milionários desse mundo, ele é considerado pobre, né? No entanto, é uma pessoa de caráter, uma pessoa que nunca mentiu, né? Uma pessoa que nunca enganou ninguém, uma pessoa que honra a sua palavra, né? É daquela época ainda do fio do bigode, né? Não precisava ter um documento escrito para poder cumprir a sua palavra. Uma vez dada a sua palavra, sim, sim, não, não. Né?
Uma vez empenhado a palavra, mesmo com prejuízo, honra a tua palavra. Como diz o gaúcho, veste as calças, né? Então, isso é caráter, né? Pessoa de marido de uma só mulher, completou 52 anos de casado, né? Então, isso que conta para Deus, né? Não é necessariamente aquilo que tu conquistou, aquilo que tu tem. E então, é pelo caráter que se conhece a árvore. Amém? E aí Jesus continua dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Jesus está falando que nos últimos dias tem pessoas que vão dizer: olha, em teu nome, Jesus, eu fiz muitos milagres. Em teu nome eu fiz muitas curas. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz grandes feitos, grandes obras. E Jesus simplesmente vai chegar diante dessas pessoas e vai dizer: olha, apartai-vos de mim. Vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam a maldade, vocês que são lobos disfarçados de ovelhas, fazem muitas coisas em meu nome, mas eu conheço o interior de vocês. Eu até penso, né, assim, que essa pessoa que faz isso e que depois lá na frente do Pai faz isso, é mais hipócrita ainda, porque sabe que o Pai está vendo tudo e já viu tudo. Tá entendendo? Tu tá entendendo? Aí querer ainda chegar na frente do Pai e fazer isso. Então, essa palavra que toca muito em mim, assim, de entender as pessoas dessa forma. Por quê? Se tu mesmo já andasse no caminho das trevas, no pele de ovelha, já fizesse o que tu querias aqui nessa terra, como também eu aquela palavra nós escutamos, né? Depois eu vou falar também. Assim, então, o cara é até aí pronto, aí mostra mesmo que o inimigo ele pinta o cara e faz o que quer, e ele é quem ir lá na frente do Pai para ter a salvação. Para ir lá, não, isso não existe. Né? Isso é feitio, né? Embora que eu acredito que existem alguns casos de pessoas relacionadas a esse texto que estão tão cegas pelo pecado, que elas já estão adormecidas. Né? A Bíblia chama de mente cauterizada. Então ela já nem consegue perceber, né, o quão distante ela está de Deus, e ela não consegue perceber, nem consegue se lembrar que Deus é um Deus onisciente, que está vendo tudo 24 horas por dia. Né? O Salmo 139 vai dizer, o salmista: para onde me irei do teu espírito? Eu posso ir numa ilha deserta, eu posso ir para onde eu quiser, posso ir lá para o Japão, posso ir na Indonésia, posso ir na Austrália, posso ir nos Estados Unidos, eu posso ir para uma ilha deserta, onde eu quiser. Deus está me vendo 24 horas por dia. É o Criador do céu e da Né? terra. Eu só saí de casa agora, só lá de casa, até aqui, no meio do caminho, você já tem pelo menos ali umas 3, 4 oportunidades de pecar. Né? Pecar com os olhos, pecar com as atitudes, né? Eu e minha esposa, a gente estava no carro, né, Bruno? Né, Marcão? Surgiu uma situaçãozinha ali, né? Que eu quase que eu levantei um pouquinho o tom de voz para minha esposa, ela já, opa, sinal de alerta, né? Sinal de alerta. Então, só de lá de casa até aqui, que é um período aí de um percurso de 20 minutos de carro, 10 minutos. você já... Os 4 pecados ali você já podia ter cometido, né? No mínimo, né? Então a gente está o tempo todo estando sujeito a erros, sujeito ao pecado. Mas quando a gente sabe que Deus está 24 horas por dia nos observando, né? Eu tenho que vigiar. A Bíblia diz que a Bíblia fala sobre a mosca morta, né? Que entra na unção do perfumista e estraga todo o perfume. O que é essa mosca morta? A mosca morta é o pecado. Né? E o que é a unção do perfumista? Jesus Cristo disse que do meu interior fluiriam rios de água viva. Então eu sou uma fonte. Eu sou uma fonte que carrega a presença de Deus por onde eu ando. Dentro de mim tem um perfume chamado o bom perfume de Cristo. Agora, o que é a mosca morta que estraga o bom perfume? É um pecadinho.
Imagina que você tem um recipiente cheio de perfume. O que você vai fazer? Você vai lacrar aquele recipiente. Você vai tapar ele bem fechado. Porque se ele não estiver bem fechado, uma mosquinha que entrar ali, ela pode contaminar toda aquela essência. Então assim é o pecado na minha vida, na tua vida. Um pecadinho, uma brecha que eu dou, ele entra naquele perfume e ele faz cocô no perfume. Ele estraga tudo. Então assim, existem pessoas que elas já estão tão afundadas na lama do pecado, elas já estão tão engodadas pelo pecado, pela iniquidade, que ela já nem sente mais, ela já ficou cauterizada, né? Então, essas pessoas, Jesus nos últimos dias vai chegar, olha, eu nunca conheci vocês, vocês nunca tiveram intimidade comigo, vocês fizeram muitas coisas no meu nome, mas vocês estavam tão podres, tão sujas, tão distantes, que eu já não conseguia mais ter acesso ao coração de vocês. Estraga as outras pessoas. Né? E eu separei uma música para a gente cantar que está ligado a essa passagem, né? Uma música que diz assim: eu quero conhecer Jesus. Né? A letra da música diz: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra. Deus não está à venda, né? Existem pessoas que ensinam que eu preciso pagar pelo acesso. Aqui no mundo, se para ter acesso a algumas pessoas, você vai ter que pagar. E vai ter que pagar caro. Para você poder ter uma mentoria de um coach famoso, você vai ter que pagar caro. No mundo, tudo é pago. Para você ter acesso, você paga, e paga caro. Mas Deus não está à venda. O amor de Deus não se compra, é de graça e pela graça. Jesus Cristo, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele conquistou livre acesso ao Pai. Hoje eu não preciso pagar nada para ter acesso a Jesus, porque Jesus já conquistou isso para mim. Agora eu tenho acesso a Ele pela graça, por causa do amor de Cristo, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu tenho livre acesso ao Pai. Vocês estão me entendendo? O amor se ganha de graça se recebe, né? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo de número... Estão ligados na Bíblia hoje, né? Estou gostando de ver, né? Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios 2, versículo 8. Vou esperar aí, né? Efésios 2, versículo de número 8. Tem uma paca aqui hoje, viu? Tem uma paquinha, né? Uma paca. Efésios Efésios 2, verso 8. Amém? Aqui diz assim, ó. Pois é pela graça que sois salvos. O que é graça? Graça se chama o amor incondicional de Deus. É o amor imerecido. É um amor que nós não merecemos. Nós aqui somos todos pecadores, sim ou não? Sim. Nós merecemos que alguém morresse por nós numa cruz? Não. Nós merecemos isso? Nós não merecemos. Mas Jesus escolheu morrer. Isso é graça. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é um salário? O salário é uma recompensa que uma pessoa tem por 30 dias de trabalho. Então aquele é o salário, é a recompensa pelo teu trabalho. Então a Bíblia diz em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte. Então a recompensa do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte, mas Jesus escolheu morrer em nosso lugar, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição por nós. Ninguém consegue entender o amor de Deus.
Como que alguém sendo puro, como alguém sendo santo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como que alguém sendo inocente e puro decide morrer numa cruz por pecadores, no lugar de pecadores. Isso é graça, é um favor imerecido. E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é um dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Isso não vem das obras, ou seja, não vem daquilo que a gente faz. Mas para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache o cara. Olha só, Nunes, quantas obras que eu faço. Olha só, Nunes, quantas cestas básicas eu reparti. Olha só, Nunes, quantos pobres eu ajudei, né? Quantas obras eu fiz. Veja como eu sou um cara de obras, né? Não é por obras. Hoje em dia, Se fosse por obras, né, os que são mais ricos, né, conseguem fazer muito mais obras, porque o dinheiro ajuda a fazer muito obra, né? E aquele que não tem dinheiro, e aí? Aí não consegue fazer obra? Não, tem outras obras que não envolvem dinheiro. Desculpa aí, vai lá. hoje em dia o pessoal tá tão cego, né, que vai doar uma coisa, já vai lá com o celular, ele tem que filmar e para mostrar para os outros que ele doou. Falou antes aí da palavra de Deus? Isso que o Lucas está falando é uma faca de 2 legumes. Deus, ele pesa os motivos do coração. A Bíblia também diz: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, apresentar obras não necessariamente é pecado. Às vezes Deus, eu por exemplo, eu gravo muitos vídeos, por direção de Deus. Deus mandou que eu fizesse isso. Então eu gravo vídeos por uma ordem de Deus. Então, às vezes, se eu estiver apresentando uma obra e aquilo for para a glória de Deus, não necessariamente é uma coisa errada. Agora, Deus, ele pesa as motivações. Como disse o Lucas, tem pessoas que ela faz aquilo já para gravar, para mostrar, né? Então Deus julga a intenção do coração. Se eu estiver fazendo uma obra só para gravar, para mostrar, com certeza aquilo não vai subir ao coração de Deus. Deus não vai receber aquilo. Posso falar uma coisa? Agora, se eu estou fazendo, mostrando porque faço, eu já tenho o hábito de fazer boas obras, e Deus quer que eu brilhe no meio da escuridão para deixar um bom exemplo, aí Deus vai julgar a intenção. Aquilo, se eu fiz para deixar um bom exemplo, Deus vai julgar a intenção. Está dando para entender a diferença? Fala, Marcão. O coração já está lendo, é um rapaz. Vamos escutar o Marco aí. É um rapaz que ele acompanha no Instagram o rapaz. Não é pastor, ele, claro, ele já pregou, ele criou uma comunidade pobre lá, e criou uma igreja de barro, fez o pessoal vir e conhecer a palavra, né? A palavra de Deus, está escrito aqui. E aí ele usa a ferramenta, a mídia, para as outras pessoas ajudar, entendeu? Aí ele faz o vídeo lá mostrando ele cozinhando feijão, aí mostra os pacotes das pessoas que doam, aí os frangos que eles recebem, carne. Mas ele também é pobre, pobrecíssimo. Sim, pobrinho, ele é pobre. Ele É pobre, então ele faz Ele é daquele que deu tudo que ele tem, deu 2 moedas, igual aquela mas ele está fazendo uma ação. Aquele que bota um monte lá e ele está ajudando. Que ele dá riqueza dele. Ele está ajudando outras pessoas a contribuir para ajudar outras crianças que estão passando fome, entendeu? Então todo dia ele faz um vídeo disso. Ele é angolano, né? Ele é angolano. Esse cara é muito legal mesmo, dá pra ver que e a obra dele é legal, é de coração. Aí você vê aquelas mulheres cozinhando aqueles caldeirão de feijão, aí aquela fila de criança, chega a dar dor a cada um com um pratinho. Deus, ele pesa as motivações do coração, né? Eu acredito que nesse mundo tão grande que a gente habita, devem existir pessoas que fazem vídeos como esse. Eu já recebi um vídeo de uma pessoa lá da África, que ele mandava vídeos para mim, mostrando um trabalho de sustentar crianças na África, e ele mandava esses vídeos para mim pedindo ajuda financeira. Eu ajudei algumas vezes, ou pelo menos eu me lembro que ajudei. Agora só Deus para medir o coração da pessoa, porque podem existir pessoas que fazem isso realmente com o coração puro, querendo realmente ajudar essas crianças famintas, mas possa ter
algumas pessoas mentirosas que usam aquele vídeo de uma maneira sensacionalista para poder seduzir pessoas, para fazer um pix numa determinada conta e só Deus sabe para onde que vai esse dinheiro. Entendeu? Então, realmente, se a gente não tiver um discernimento do Espírito Santo, a gente pode ser enganado. Né? Agora, para todos os efeitos, a Bíblia diz: dá a quem te pede. Tu nunca vai errar por dar. Né? Mas, infelizmente, existem os charlatões. Né? Por isso que se você orar a Deus, Deus pode mostrar se eu devo dar ou não. Jesus Cristo assim disse, como o senhor fala, não, o senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, o ideal é a gente orar. Né? Orar para ter discernimento. Se eu devo dar ou não. Porque nem tudo que reluz é ouro. Fala, Lucas. Vou deixar para o final? Amém, queridos? Aleluia. É, porque quem está ajudando não vai se ficar ali na... Sai do coração puro, tá bom. Não vai. Vou fazer dali para a porta. Aleluia. Ah, mas não usou dinheiro para aquilo? Amém. Aí a consequência deles. Plantou batata, vai colher batata. Mas existem pessoas que, por exemplo, elas já ajudam tantas pessoas. Elas ajudam ONGs, ajudam entidades, ajudam igrejas, ajudam em missionários, que elas precisam orar a Deus para saber se devem ajudar mais um, entendeu? Porque é muito, né? Porque já ajudam muito. Tu lembra quando tu tinha o teu restaurante? Sim. Quanta gente que ia lá pedir? Então, se tu for ajudar todo mundo que vai bater, Aí tu começa, agora. tu já nem sabe, entendeu? Nem sabe mais. Então, o ideal chega um ponto que tu precisa realmente orar. Precisa orar: Senhor, eu devo ajudar? Entendeu? Porque, infelizmente, tem oportunistas, né? E se a gente orar e o Espírito Santo dizer: ajuda, ajuda. Né? Uma vez eu saí do Banco do Brasil, eu tinha acabado de pegar meu acerto da construção. Nunca esqueço esse testemunho. E tinha um senhor e uma senhora, assim, bem elegantes, bem arrumados, sabe? E eles estavam lá conversando sobre não sei o que, apartamento, e eu do lado, tinha acabado de sair, né? E mais na frente tinha uma moça, e a moça pediu pra... Tava com uns panos de prata, assim, essa moça, pelo jeito que ela falou, ou acho que é venezuelana, ou eu acho que é venezuelana ou é aquelas olhos bem puxadinhos, sabe? Eu não sei, mas parecia uma chinesa, colombiana, falasse tudo. Tava na calçada, coitado, sentada, chorando, e a criança do lado chorando também. E a criança toda chorando, toda vermelha. Eu falei assim: moça, o que foi que aconteceu com ela? Ela tá doentinha, não consigo comprar um remédio para ela, e nem uma comida. Ela começou a chorar, e eu comecei a chorar também. E eu não aguentei. Desculpa, tá? Então aquilo ali foi para eu ajudar mesmo, e eu tinha o dinheiro para ajudar na hora. Não sei se foi Deus, mas eu tenho certeza que foi ele. Que o casal estava do lado e ela pediu para comprar um pano de prato e eles não compraram. Entendeu? Eu fui lá: aqui, almoço, custa R$50 para ajudar a sua filha a comprar um remédio. Ó, isso que o Marcos está falando, quer ver? Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, quer falar mais? É bem motivo, porque eu não aguentei ver aquela cena, sabe? Pastor, uma criança, desculpa aí, eu lembrei disso agora. Amém, querido. Esse que o Marcos está falando, irmãos, é 1 João 3. Primeira carta de João, é lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tá? 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Bem no finalzinho da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 3. Vai até Apocalipse e volta um pouquinho para trás. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Aí, quando chegar a Apocalipse... 1 João, né? 1 João. 1 João, capítulo 3. Versículo de número 16. Não achou aí? 1 João 3, 16. Diz assim, ó. Posso ler? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Aí diz assim, ó, quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e cerrar-lhe ou endurecer o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhecemos todas as coisas. Amado, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Olha só o que diz aqui, ó, quem tiver bens no mundo e vendo uma pessoa, um irmão necessitado, endurecer o seu coração, como que pode estar nele o amor de Deus? Né? Imagine, eu vejo que o Lucas está passando uma necessidade. Eu vejo que o Marcos, né? Vamos lá levar um colchão para o Marcos semana passada, né? Eu vejo que a pessoa tem uma necessidade. E aí eu tenho condições de ajudar, mas eu endureço meu coração. Ah, ele deve estar passando por isso porque ele está com algum pecado. Ah, o Bruno está passando por uma prova financeira porque com certeza ele está em pecado. Eu não vou ajudar não. Deixa Deus tratar com ele. Se eu vejo a pessoa em necessidade e eu endureço o meu coração, a Bíblia diz, como que pode o amor de Deus estar em mim? E ele vai dizer, meus filhinhos, não amemos de palavra, mas e nem de língua, né? Ou seja, não da boca para fora, mas de palavra, em obra e em verdade. Por quê, amados? Porque o amor de Deus é incondicional. Eu nunca devo ajudar alguém porque ela merece. Por quê? Porque ninguém merece. Eu já contei para vocês que uma vez nós nos reunimos num grupo de pessoas para levar uma cesta básica para uma família necessitada. E aí nós saímos no sábado de manhã para ir até a cidade de Brusque, para ir num bairro chamado Poço Fundo, que é um dos bairros mais pobres de Brusque, para ajudar uma família pobre necessitada. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia para onde ir, em que família que a gente deveria ajudar. E aí a gente teve uma ideia. Vamos perguntar o dono do mercadinho aqui perto se ele pode indicar alguém para a gente ir já na família certa. E aí falamos com o dono do supermercado, e o dono do supermercado disse, ó, aqui 2 quadras aqui, o endereço assim, 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 tem uma família bem pobre ali. Eles estão com um bebezinho, então ali é uma família, vocês podem ajudar, que é a família certa. E a gente pegou e foi direto no ponto, né? Chegamos lá, batemos na porta, e uma mulher veio atender a gente. E quando aquela mulher veio atender a gente, ela abriu a porta, eu olhei para dentro, eu comecei a ver que aquela mulher tinha microsystem, ela tinha televisão, ela tinha aparelho de secar roupa, ela tinha um monte de coisa que eu, que era recém-casado, eu não tinha microsystem, eu tinha casado, eu não tinha televisão, eu não tinha, e não tenho até hoje máquina de secar roupa. E eu comecei a olhar tudo aquilo e eu comecei a orar em espírito. Eu disse, Deus, nós erramos. Nós viemos no endereço errado. Deus, e agora o que eu faço? Nós estamos no endereço errado. E Deus ficou em silêncio. E nisso aquela mulher perguntou, vocês querem entrar? Vamos entrar. Eu disse, mas e agora? Mas como que eu vou entrar se nós estamos no lugar errado? Eu disse, Deus me socorre, Deus fala comigo. E Deus fez um silêncio, Deus não falou nada. E a mulher, vamos entrar, entra. Então tá bom, vamos entrar. E aí a gente entrou, cesta básica estava escondidinha dentro do carro. Então tá, vamos entrar. E ali a gente começou a conversar com aquela mulher, perguntar quem ela era. A gente descobriu que era uma família que estava desviada do caminho do Senhor. E ali a gente pôde pregar o Evangelho para ela, aconselhar, orientar, se oferecemos para orar por ela. E falamos para ela que ela precisava voltar para o caminho do Senhor, ela precisava voltar a frequentar uma igreja.
E depois de toda aquela conversa, a minha esposa escreveu uma carta, deixou uma carta escrita para o marido dela, que estava trabalhando. E no final, depois de toda a nossa missão ali concluída, a gente perguntou se ela aceitava uma cesta básica de alimentos. E ela disse, meu Deus, claro que eu aceito. E a gente foi lá no carro, pegou aquela cesta básica e abençoou aquela família com aquela cesta básica. E perguntamos, podemos fazer uma oração por você? Pode fazer. E oramos por aquela família. Quando toda a obra estava concluída, a gente foi embora. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi de Brusque até a cidade de São João Batista orando. O caminho inteiro. Senhor, fala comigo. Fala com a gente. Onde é que a gente errou? Onde foi que a gente errou? Porque a gente saiu de São João Batista para abençoar uma família pobre. E a gente foi parar numa casa que tinha televisão, tinha microsystem, tinha máquina de secar roupa. Ou seja, eles não eram pobres. Onde é que a gente errou? E Deus fazendo silêncio. E passou uma semana, eu fiz igual aquela viúva pobre, né? E continuei orando, Deus, fala comigo, onde foi que a gente errou? Até que um dia Deus falou comigo, Christian, quem que disse que vocês erraram? Vocês não erraram. Esse é o meu amor. O meu amor é de graça, é pela graça. O meu amor não está à venda. O meu amor é incondicional. Eu não amo porque as pessoas merecem. Ninguém merece. Quem que disse que tu merece, Christian? Ninguém merece. Esse é o meu amor. E ali eu levei um tapa na cara de Deus, né? Assim é o amor de Deus. Ninguém merece. Amém, querido? O nosso dever é fazer o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia diz, eu compartilhava hoje à tarde no meu Instagram Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus. Lá no final, qual que é o versículo? Capítulo? Já vou passar. Mateus 25. Mateus 25. Eu ia deixar para ele, não ia dar. Joga para tudo ele pega. 25. Mateus 25, versículo 31. Exatamente. E tem uma palavra forte mesmo. Todo mundo achou aí? Mateus 25, 31. Aqui diz assim, ó. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome
e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitaste. Estava preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Fui forasteiro, e não me recolhestes. Estava nu, e não me vestistes. Enfermo e preso, e não me visitaste. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, querido? Amém. O texto ele é autoexplicativo. Todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem para uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, uma pessoa que não tem roupa, uma pessoa que não tem o que comer, o que beber, está doente e eu não fui visitar, está preso e eu não fui ver, é a Jesus que eu estou deixando de fazer. Isso aqui é muito sério, muito sério. Amém, querido? Que a gente possa abrir os olhos, porque às vezes nós podemos estar sendo omissos na nossa responsabilidade para com o próximo. Amém? Não vou ajudar porque não merece. Não vou ajudar porque não merece. E quem que merece? Tem alguém aqui que merece? Então quer dizer que a gente falar isso, eu já estou julgando ele. Ah, não merece, eu estou julgando? Como é que eu sei que ele não merece? O que ele está passando, o que ele passou? Então vamos ajudar de coração. Amém, querido? Eu quero cantar uma canção então, essa canção que fala dessa graça, desse desejo que nós temos de ter de conhecer a Jesus. Amém? Quantos querem conhecer a Jesus? Jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Jesus em hebraico. Senhor Jesus.
Nós queremos declarar, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Queremos conhecer a largura, a altura, a profundidade do teu amor, que excede todo entendimento humano, Senhor. O nosso conhecimento é tão raso, Pai. Nosso conhecimento é tão raso, Senhor. Por isso nós te pedimos, amplia o nosso entendimento, renova a nossa mente, alarga a nossa tenda, Senhor, para que possamos conhecer a largura, a altura, a profundidade do teu amor, que excede todo entendimento humano, Senhor. Queremos te conhecer quem tu és. Queremos te conhecer não apenas de te ouvir falar, Senhor. Nós queremos te conhecer de contigo andar. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Vem alinhar o nosso coração com o teu coração. Remove toda a trave que existe nos nossos olhos. Remove todo o cisco, toda a cegueira, tudo aquilo que nos impede de te ver, de te enxergar como tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos conhecer esse amor, essa graça, Pai, que nos alcança, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas, apesar das nossas imperfeições, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais uma música? Vamos cantar uma música que o Lucas gosta. Um menino nasceu. Vamos cantar essa música. Isaías 9, né? Não é 6, é Isaías 9. Cantar mais uma música para encerrar com chave de ouro aqui nossa célula. Jerusalém.
toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Eu vou fechando com aquela palavra que eu disse, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, né? Que o rosto dele, de Jesus, possa brilhar em nós, né? Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em nós, né? E para que essa luz brilhe, existe um segredo espiritual. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, né? Essa passagem ela diz respeito a dois tipos de olhares. Diz respeito àquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos. Se eu olhar para coisas que eu não devo olhar, eu posso estar me tornando em trevas. E essa passagem também está falando de uma forma de interpretar a vida. Tem pessoas que só enxergam desgraça, que tudo vê tristeza, tudo vê desgraça. A pessoa é negativa. Não, que ano que vem vai piorar. Olha esse governo que está aí, não tem mais jeito para o Brasil, agora mesmo que lascou. Então tem pessoas que ela tem uma mentalidade negativa, ela só vê desgraça, ela só vê coisa ruim, né? Ela não consegue ser grata pelo pouco, né? Ela está sempre reclamando, nunca está bom. Oi? Sempre esperando o pior. E Deus quer que a gente enxergue com os olhos de Deus, com um olhar de esperança, né? Nós vamos ter sim um novo Brasil, vamos ter uma nova sociedade, o reino de Deus vai ser estabelecido, nós vamos poder voltar a sonhar, ver um país melhor, um futuro melhor para os nossos filhos, porque Deus que está do nosso lado, Ele tem poder para transformar todas as coisas, né? O justo viverá da fé, a Bíblia diz, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com o eterno peso de glória que está para ser revelado. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Uhul! Glória a Deus! Pode aplaudir! Eu não ando por vista! Aleluia! Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo precioso. O Lucas ainda tem mais a pergunta para fazer, né, Lucas? O Lucas sempre deixa para o final a pergunta final. Chuva profética, hein? Essa chuva aí é chuva profética, hein? Já lavou, isso. Só para lavar. Chuva que está vindo para purificar. Amém? Vamos dar as mãos. Alguém tem a célula, Matos, também é um lugar de oração. É um lugar onde a gente quer dar oportunidade. De repente você chegou aqui, está passando por um momento de crise, uma guerra, um conflito espiritual, emocional, né? Está acontecendo uma prova na família, tem alguém doente na família. Aqui é um lugar de oração, né? Onde você pode estar abrindo teu coração para que a gente possa orar. Como a gente acabou de falar aqui, nós servimos o Deus do impossível, né? E Ele só quer uma coisa de nós, que a gente ore, que a gente reconheça que a gente precisa da ajuda dele. Sem Ele nada podemos fazer, diz a Bíblia, né? Então Ele quer ouvir a nossa oração. Então eu quero dar essa oportunidade, se alguém tiver algum pedido, né? Seja financeiro, emocional, material, familiar, espiritual, seja lá o que for, para Deus não tem nada que Ele não possa fazer. Amém? Então, é com vocês aí. Alguém quer fazer algum pedido? Só agradecimento. Amém. Eu também quero agradecer. Agradecer pelo dia de hoje. Perdão, Lucas. Já tinha falado, perdão, cara.
Tem mais algum? Só agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela célula. Bruno, quer falar? Também quero agradecer pelas bênçãos alcançadas, por tudo que tem se mostrando e fazendo na nossa vida. Cada vez mais a gente procura o caminho, porque o caminho não existe. É na luz que a gente tem que viver, é na luz que a gente tem que estar. Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele me mostra e que abre os caminhos, mesmo que muitas vezes a gente tenha que uma porta se fechar, mas eu sei que Ele sempre abre uma outra, então eu quero agradecer. Sou muito grato a mais um dia de vida que Ele nos deu para podermos fazer o melhor por cada um de nós. Amém. Mais alguém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Agradecer também por tudo que Deus está fazendo, né? Esse final de semana, esse presente que eu ganhei, tenho certeza que abriu novas portas, novas conexões, novos relacionamentos. De tempos em tempos Deus está sempre nos levando para uma nova fase, um novo nível, né? Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer, né? Muito feliz pelo que Deus está fazendo no ministério, né? E portas estão se abrindo. E tenho certeza que o melhor de Deus está por vir. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor ouviu todos os pedidos que foram feitos aqui, Pai, pedidos, necessidades, gratidão. Nós queremos, Pai, colocar diante do Teu trono todos esses pedidos, Pai. Pedido pela irmã do Marcos, as mensagens de gratidão. Ó Deus, ouve a nossa oração, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que temos pedido, pensado, imaginado, segundo o seu poder que nós opera, Pai. Pai, Tu que sonda os nossos corações, que conhece cada uma das nossas necessidades, Pai. Que o Senhor, segundo a Tua grandiosa riqueza em Cristo Jesus, possa suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha nos abençoar, seja no nosso casamento, na nossa família, o Pai, na educação dos nossos filhos, na provisão do nosso lar. Que o Senhor venha abençoar financeiramente, emocionalmente, materialmente, espiritualmente. Que todas as áreas da nossa vida o Senhor possa cuidar. Nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso socorre-nos, Pai. Nós declaramos hosana nas alturas. Salva cada um aqui, segundo a necessidade de cada um, Pai. E recebe o nosso muito obrigado, porque cremos que o Senhor já está ouvindo e já está fazendo, Pai. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém.